Antes de eu continuar falando sobre... Não que eu vou falar outra coisa, né? Mas antes de continuar, eu queria pontuar algumas coisas aqui. São 5 coisas que eu pontuei para uma forma da gente definir algumas prioridades. Vou falar sobre algumas prioridades que eu acho importantes serem definidas para a edificação de uma vida espiritual saudável e principalmente uma forma de proteger, né, a nossa... A gente tá falando sobre oração, estamos falando sobre oração coletiva, estamos falando sobre nós como um só, né, diante do Senhor, enfim, a igreja na sua função sacerdotal. E eu creio que existem algumas medidas que precisam ser definidas como prioridade para ajudar a gente a construir esse lugar, a proteger esse lugar, enfim. É meio que alguns pontos importantes, eu queria pontuar eles e para depois eu dar sequência naquilo que estava sendo liberado lá. Então vamos lá. Primeiro, eu creio que é necessário haver a entrega total e ininterrupta ao Senhor. Ininterrupta no sentido de falar sobre constância, né? Falando sobre constância, falando sobre... Isso fala também sobre a gente não deixar com que a nossa vida seja conduzida por sentimentos, emoções, não deixar a vida ser levada, ser conduzida por circunstâncias, por momentos, mas essa entrega ser constante, ou seja, é uma definição de vida, né? É a entrega ao Senhor como um estilo de vida, não como um momento, não como uma barganha, não como resultado de uma circunstância difícil que eu estou vivendo. Eu creio que é importante, a igreja ela é esse ambiente, né, de socorro, né? Pô, tô pastor, tô com a vida arrebentada. Vem-se embora, chega que é o lugar. Mas não é a verdade completa, né? Então ela funciona como esse ambiente, mas é mais ou menos aquela diferença entre salvação e o reino, né? A salvação a gente define como uma porta de entrada, né? Porta de entrada para o reino, ou seja, vem como está, mas não permaneça como está, né? Venha do jeito que... Cara, a porta é a salvação, mas dali para dentro você entende que é o reino, ou seja, tem um rei, há um governo. Então, eu acho que para a gente desenvolver uma vida espiritual saudável, para que o meu indivíduo seja uma ferramenta de cooperação para o coletivo, eu acho que essa entrega precisa ser total e ininterrupta. Precisa ser de forma inteira, plena. Minha vida é o Senhor como o Senhor de tudo, né? Eu até acho que foi domingo que eu falei aquela frase de Keith Green, né? Se ele não é Senhor de tudo, então não é Senhor de verdade. Ele não pode ser Senhor em partes. Então tem a ver com essa entrega total, plena da minha vida e ela constante. Ou seja, é uma definição, é uma decisão de uma vida, né? Uma decisão do para sempre. E se nós não nos entregarmos ao Senhor dessa maneira, né? Não é possível o Espírito produzir em nós um caráter espiritual. Não tem como, se não houver essa entrega total e constante, né, ininterrupta, não tem como o Espírito de Deus construir em mim, edificar em mim uma vida espiritual em si. Fica só naquela ideia dos momentos, né? Servir ao Senhor em alguns momentos, buscar o Senhor em alguns momentos, para algumas necessidades específicas. Isso não deixa de revelar a imaturidade, né? Como uma criança, você vê pelos filhos. A criança imatura, ela te procura, ela tem um alvo, né? A busca dela por você, pelo pai, às vezes tem um alvo específico sobre algo que ela quer, algo que ela deseja. Enfim, ela reage de uma forma que ela está revelando que ela quer alguma coisa. A maturidade não. A maturidade nos leva aos discípulos chegando para Jesus e falar: Senhor, a quem nós iremos? Tipo assim, Senhor,
Não tem como. Tipo assim, a gente encontrou agora o nosso plano de vida, nós encontramos o porquê da nossa vida. Não tem mais para quem a gente ir, não tem para outro lugar onde a gente ir. Então, é isso. Então, a entrega total, ela precisa voltar... Porque a gente canta muito sobre isso, fala muito sobre isso, mas não vive isso de forma definitiva, exatamente. Chega a hora que alguém me ofende, pronto, aí eu pego o controle da minha vida de volta e começo a agir do meu jeito. Né? O dinheiro acabou, eu tomo o controle da minha vida de volta e vou fazer do meu jeito. Então... falar, Senhor, eu me entrego, já virou, né, é um chavão, é clichê, né, aquela frase de música, mas não precisa ser uma coisa mais prática para nós, precisa ser uma coisa mais palpável, né, precisa isso ser uma verdade além de uma canção para um momento. Se eu não me dou, como é que eu vou ter dele, né? Como é que eu vou ter tudo dele se eu não me dou totalmente? Então isso é uma das primeiras prioridades que eu acho que precisam ser definidas na nossa vida como forma de construir uma espiritualidade saudável, constante e verdadeira, genuína. Senão, a gente vai ser só alguém que busca Deus por necessidade. Amém? Segundo ponto, o trabalhador é mais importante que a obra. Isso precisa ficar muito claro para nós. E é uma coisa que a religiosidade roubou da gente. O sistema religioso deturpou isso, inverteu totalmente, como se a obra fosse mais importante. A religiosidade, assim, ela não mente completamente, ela pega uma verdade parcial, ela pega um contexto isolado, ela não completa a verdade. E então ela usa sempre uma coisa que pareça ser legal, mas que não é o todo. Tipo, a obra de Deus é importante, é claro, mas poxa, essa é uma parte de uma verdade, porque na verdade o Senhor está preocupado no meu desenvolvimento, é no meu relacionamento com Ele, é eu conhecer e Ele, e eu ser conhecido por Ele e eu o conhecer. Mas e a obra? Claro, ela é um reflexo disso, né? É aquilo que, acho que foi a nossa primeira aula do ano, né? Eu falei isso, estou todo confuso, acho que foi do ano passado. Foi do ano passado. Quando a gente falou que o chamado de Jesus para os discípulos, em primeiro lugar, é Marcos 3, né? O Senhor chamou eles para andar com Ele. Jesus chamou os discípulos para andar com Ele. E, consequentemente, expulsar demônio, curar os enfermos, pregar, enfim. Então, o chamado, o trabalhador, ele é mais importante que a obra. Amém? Sem uma obra no trabalhador, a obra será superficial. Então, o pastor Zemiro fala isso. Desde que eu conheço ele fala essa mesma coisa. O Senhor não vai fazer nada através de você sem que não tenha feito em você primeiro. O Senhor não vai fazer nada através de você sem que não tenha feito em você primeiro. A religião mudou isso, ela inverteu. Ela pega você, formata você e diz, vai fazer a obra, entendeu? Ela pega você, ela não importa como você está. Não importa o teu desenvolvimento, o teu crescimento, não importa, ela usa você. Ela usa você para o benefício dela mesmo. E você é o que menos importa. Então, o propósito do Senhor... Cara, os discípulos andaram mais de 3 anos com Jesus. Né? Tipo, aprendendo com Ele, conhecendo Ele, conhecendo a vontade do Pai. Jesus veio para trazer os desígnios de Deus, revelar os mistérios do Senhor, falar sobre o reino. E então, chegou o momento que o Senhor falou, cara, agora sim... Na verdade, chegou um momento que o Senhor falou assim, quando o Senhor libera o Espírito, né, é como se o Senhor falasse assim, vocês não estão prontos ainda. Vocês me conhecem, mas vocês não estão prontos, mas eu vou dar uma ajudinha, eu vou enviar o Espírito, né, para empoderar vocês para essa missão. Então, mais importante do que eu vou fazer para o Senhor, é o que o Senhor está fazendo em mim. Porque todo trabalhador que não foi trabalhado por Deus, a obra dele vai ser superficial. É por isso que o nosso discipulado é superficial. A nossa oração é superficial, o nosso jejum é superficial, nossa obediência é superficial, a nossa verdade, tudo o evangelho virou um evangelho de narrativa, virou um evangelho superficial, de frases, de metodologias, eu reproduzo, mas não sou transformado. Né? Então, cara, mais importante do que a obra que eu vou fazer é a obra que o Senhor está fazendo em mim, ok? Para que tudo aquilo que eu vou fazer não seja raso, né? Não seja, volátil, né?
acaba numa gripe, numa ofensa, numa dor de cabeça, numa crise financeira, acaba facilmente. Ok? Terceira. Cara, a maior parte dos nossos problemas estão em nossas vontades pessoais e não na vontade de Deus. Cara, entenda isso. Primeiro, pega um café para mim. Pega lá, por favor. A maior parte dos nossos problemas estão nas nossas vontades pessoais e não na vontade de Deus. Cara, os problemas da nossa vida não vêm de Deus. Os problemas da nossa vida não vêm de Deus. Vêm de nós mesmos. Dos nossos equívocos, das nossas precipitações, ansiedade, dos nossos medos, carências, decisões equivocadas. Cara, não vem do Senhor. Então, se a maioria dos nossos problemas estão nas nossas próprias vontades... Por exemplo, frustração, eu estou frustrado. Cara, Deus tem motivo para me frustrar. Obrigado, gente. Deus tem motivo para me frustrar? Tem algo no Senhor que me frustra? Aí o que a gente está fazendo? A gente está indo para Deus buscar a solução das frustrações que a gente mesmo criou. Sendo que se nós não tivéssemos expectativas sobre as coisas desse mundo, sobre a realidade desse mundo, e nós fôssemos diretamente ao Senhor, cara, metade do nosso problema era resolvido. O problema é que nós estamos confiando na nossa vontade e nós vamos para o Senhor para Ele ajudar a dar certo a nossa vontade. O chamado do cristão não é esse. O chamado do cristão é abrir mão da vontade própria para confiar na vontade que o Senhor tem sobre nós e sobre a igreja. Mano, isso é segurança. Isso é segurança, isso é proteção para nós. Então nós estamos tentando conduzir a vida do nosso jeito, nós estamos tentando construir a vida do nosso jeito, fazer segundo a nossa própria vontade, aí 90% das coisas dá errado, a gente vai para o Senhor para tentar solucionar, né? A gente vai, Senhor, me ajuda a dar um jeito aqui. E, cara, Ele é um pai, né? Enfim, Ele sempre vai dar um jeito, Ele vai ajudar e tal. Mas isso revela, mais uma vez, o nível da imaturidade. Na maturidade, a gente tem que buscar o quê? Cara, entender, poxa, amor, eu não sei como fazer. Então, assim, para mim, a terceira medida protetiva, algo que precisa ser prioridade para nós, é essa consciência de que nós fomos chamados para nos render a nossa vontade à liderança do Espírito. Render os nossos anseios, as nossas aspirações à liderança do Espírito, onde Ele tem liberdade para dizer, meu filho, não, isso aqui não é para você. Pô, meu filho, isso aqui não, isso aqui vai dar um problema. Então, a liderança do Espírito ajuda a gente a passar por cima desses anseios, dessa ansiedade de que a gente vai fazer do nosso jeito, e essa confiança, fé suficiente no Senhor para entender que a vontade dEle é melhor que a nossa. Ok? Então, essa entrega ao Espírito é o que abre essa porta para, cara, uma nova dimensão de uma vida espiritual. Pô, eu quero ser espiritual sem ser liderado pelo Espírito, sem ser dirigido... Não, é impossível. Não tem como. Eu posso ser alguém que está dando certo em algumas coisas. Agora, desenvolver uma vida espiritual saudável, desenvolver a minha movimentação para que ela seja eficiente no meio do corpo, eu preciso me render à liderança do Espírito. Então vamos recapitular. É preciso uma entrega total e ininterrupta ao Senhor. O trabalhador é mais importante do que a obra. E é necessário render toda a nossa vontade à liderança do Espírito. A quarta. Abre aí comigo Romanos 12. Romanos 12, 1. Vamos ler. Tem que falar o 12, 1, né? Porque... Tá esperando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repete a parte B aí. Que é vosso... Está procurando o A dele. Que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo. Buguei. Quem, Alex? Quem? A quem enviarei, Alex? Cara, é que a vida aqui nessa internet é diferente. Ela é português.
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pronto. A minha versão fala sobre adoração. Usa o termo culto também como adoração. E eu gosto disso. Eu vou ler na minha versão aqui. Eu falo assim, portanto, irmãos, suplico-lhes, rogo-vos, que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo de que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Cara, para mim é crucial a ideia de que eu não cultuo o Senhor com aquilo que eu posso, simplesmente com aquilo que eu vou dar ou fazer. Mas é literalmente com uma escolha. Tipo assim, as coisas que nós lemos, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, completam isso aqui, né? Essa ideia de que, cara, o objetivo do Evangelho, ou seja, o objetivo da adoração verdadeira ao Senhor, é que a gente apresente a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo. Então, uma vida espiritual, ela provém dessa realidade. Uma vida espiritual, poxa, eu quero crescer no Senhor, eu quero me desenvolver em Deus. Estou falando para irmãos que já passaram daquela fase de ir para Jesus só pedir uma ajuda, né? Estou falando daqueles que querem buscar desenvolvimento, crescimento, amadurecimento no Senhor. Cara, ela depende desse entendimento de Romanos 12:1. Cara, o meu culto, a minha adoração verdadeira ao Senhor é me apresentar a Ele totalmente. É o meu corpo como sacrifício. Não é o sacrifício da oferta, do tempo, não. É tudo de mim. É essa entrega total e ininterrupta. Ok? E a quinta é Romanos 8. Volta um pouquinho aí. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Aí volta num tema que é bem antigo já, né? Eu creio que todo mundo já falou. A respeito da diferença que existe de filho, né? A tradução para filho, né? Sabe qual a tradução desse filho que é usado aqui? Ruios, que é o filho... A tradução desse filho aqui é filho maduro, é ruios. Ou seja, um filho maduro é guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a evidência de maturidade do cristão. Não é quando ele é guiado por emoção, sentimento, circunstância, pelo que deu certo ou que deu errado, por achismo, por experiências tanto positivas ou negativas. Não. Filho maduro é o que é guiado pelo Espírito de Deus. Ok? Ou seja, é aquele ao qual se sujeita ao processo de amadurecimento. Então, para que eu entre nessa medida de maturidade, o quinto ponto aqui que eu quero falar é exatamente isso. É a sujeição ao processo de amadurecimento. Se deixe ser tratado, se deixe ser desenvolvido, se deixe ser peneirado, se deixe passar pela prensa, se deixe ser esticado pelo Senhor. Amém? Porque todo sofrimento, segundo a palavra, é para produzir amadurecimento. Tiago, né? Tiago fala isso, Tiago 1, fala sobre isso. Então, não tem jeito, ok? Então, vamos fazer um resumo dessas 5 coisas que eu falei aqui. Vamos lá. Sem uma entrega total e uma dedicação para ser conformado à imagem de Cristo, sem uma rendição de nossa vontade ao Espírito, que resulta em uma prontidão de ser sacrifício vivo, sem uma progressiva experiência de ser dirigido por Ele, não é possível desenvolver uma vida espiritual saudável. Eu vou repetir. É meio que um resumo dos 5 pontos, né? Você viu que encaixou um no outro. Sem uma entrega total e uma dedicação. Para quê? Para ser conformado à imagem de Cristo, né? Ou seja, para se tornar, para entrar na forma de se tornar a imagem de Cristo, sem uma rendição
da nossa vontade à vontade do Espírito, que resulta em uma prontidão de ser sacrifício vivo, sem uma progressiva experiência de ser, progressiva experiência de ser dirigido por Ele, não é possível desenvolver uma vida espiritual saudável. Ok? Poxa, mas tu fala que todo o nosso ensino aqui não é para o indivíduo, é para o coletivo. Mas isso é uma medida protetiva individual, para que você seja eficiente coletivamente. Ok? Então, guarde essas medidas como forma de você se desenvolver individualmente, porque isso sendo uma verdade definitiva para você, sendo prioridade na sua vida, na sua busca para com Deus, cara, é inevitável que você dê frutos no coletivo. É inevitável que você seja uma ferramenta de edificação coletivamente. Ok? Então vamos seguir adiante. Eu queria falar hoje um pouco, vou começar hoje, né? E vou começar falando hoje, mas depois eu vou continuar. Falando sobre a manifestação do Espírito dentro da realidade da oração coletiva, a manifestação do Espírito dentro da coletividade, dentro da vida da igreja, dentro do culto em si, enfim. Trazendo um pouco desse panorama. E eu queria que você anotasse 2 textos aí, nós vamos ler eles. 1 Coríntios 12. Alguém abre 1 Coríntios 12 e alguém abre o Romanos 8. Anota os 2, tá? Aí pode ler... Pedro, lê o 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Romanos 8, do 26 ao 27. Tu lê, Tiffany? Pode ser? Romanos 8, do 26 ao 27. Romanos 8, do 26 ao 27. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Vai lá, Pedrão. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Ok. Pode ler Romanos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ok, vamos ficar nesses 2 textos aí. Eu vou enfatizar primeiro aqui o 1 Coríntios 12. Então, uma oração coletiva verdadeira e genuína, ela é a manifestação da presença do Espírito. Ok? Uma oração coletiva genuína, verdadeira, bíblica, né? Ela nada mais é que a manifestação da presença do Espírito. Então eu vou trabalhar em cima dessa ideia do que é essa manifestação, né? Manifestação, originalmente, essa palavra significa tornar visível, né? Tipo, manifestar, tornar visível, tornar observável, tornar conhecido, tornar claro. Então, vamos lá. Sozinho, eu tenho parte da revelação. Cara, presta atenção nisso. Olha a importância
da coletividade na vida da igreja, e como o Senhor não vai dar tudo para um só. Cara, o Senhor não dá tudo para um só. Sozinho eu tenho parte da revelação, mas num ajuntamento de oração coletivo, o Espírito manifesta, ou seja, torna visível, manifesta, lembra? Manifestação, tornar claro, observável, tornar visível. Então, numa reunião de oração coletiva, o Espírito manifesta, ele torna visível, torna conhecida a mente de Cristo, porque ele distribui no corpo porções do que Deus pode e deseja fazer. Ok? O que Paulo está dizendo aqui? Ele falou assim, gente, essa carta não é para um indivíduo, essa carta é para uma igreja. Ele está escrevendo a carta à igreja, aos irmãos, a todos que fazem parte. Então ele está dizendo, gente, o Senhor, ele está dando capacitação. Por meio do Espírito, ele vai tornar visível. Por meio do Espírito, ele vai tornar claro, ele vai tornar evidente, ele vai fazer com que seja observado a mente e o caráter de Cristo. E isso não é feito para um. Isso é por meio da profecia, por meio do dom de cura, realizar milagre, profetizar, discernir, enfim, todos os dons ali que ele está compartilhando. Então, sozinho eu posso ter uma... Cara, entra no teu quarto, fecha tua porta e vai buscar Deus. Você vai ter uma clareza do que Jesus é, mas ela não é toda. A gente gosta de usar muito exemplo... um exemplo aqui. Por exemplo aqui, como é que é esse copo aí? O que tem nesse copo, Vini? O que tem nele? O que você está vendo aí? Copo de papel. O que mais? Branco, com marca ali escrita. Hã? Eu não sou cego, né? Sou daltônico. Assim, ó, tem umas coisas, pronto. Tá, mas fala o que você está vendo. É isso aí, né? Copo de papel. Então, mas eu estou vendo o copo branco. Quem está certo? Nós dois. Quem está errado? Porque você tem uma visão do que você está vendo. Eu tenho outra. Ao invés de nós nos dividirmos, a gente devia se completar. A gente devia unir o que você tem com o que eu tenho para chegar a uma ideia do que o copo tem. Dependendo da cor, eu posso ter errado. Exatamente. Então, é mais ou menos isso que o Senhor faz. É mais ou menos isso que o Senhor está... O que Paulo está falando aqui. Falou, cara, qual é o propósito, no caso agora está cheio. Qual que é... No caso aqui, qual que é o propósito? A manifestação do Espírito, ou seja, é o Espírito trazer clareza, deixar claro a respeito... Lembra das aulas passadas? O que o Espírito é? O Espírito é aquele que comunica a mente de Cristo. Não vou recapitular todas as aulas, mas enfim, ele vem e comunica a mente, o caráter, Jesus falou, o Espírito é aquele que vai vos lembrar de tudo que eu ensinei, o Espírito é o que vai vos ensinar todas as coisas, o Espírito é o poder de Deus agindo por meio de vós. Então, o que acontece? O Espírito vem para comunicar a mente. Então, só que de que forma ele faz isso? Por porções, distribuídas ao corpo, à igreja. Então, sozinho eu posso ter parte da verdade. Pô, cara, Jesus é isso aqui. Mas às vezes eu vou condicionar isso à minha dor. Ou seja, eu tive uma doença e fui curado. Cara, pô, Jesus é aquele que cura, cara. Aí você teve um problema no casamento e Jesus estabeleceu o teu casamento. Você fala, cara, Jesus restabeleceu meu casamento. Cara, Jesus, pô, você tá... Entendeu? Então, assim, a manifestação de quem Cristo é se dá por meio da coletividade. Então, a importância da reunião, a importância do coletivo, a importância... não da apresentação, a importância daquilo que você é dentro do corpo, de uma reunião de intercessão, de uma reunião de oração, ela é porque o Senhor vai compartilhando a cada um com qual fim? O fim de revelar o caráter de Cristo, com o fim de trazer a mente de Cristo para nós. O que o Senhor quer fazer agora, o que Ele está dizendo agora, para onde Ele quer que a gente vá, o que Ele quer que a gente ore, o que o Senhor quer que seja feito, ok? Então, uma oração coletiva, ela é a manifestação do Espírito. O ajuntamento precisa ter como fim a manifestação do Espírito, que é tornar visível, deixar claro a revelação do caráter e da mente do Senhor. Então vamos lá, vamos ser óbvios, né? Se Cristo foi posto como cabeça do corpo, se Ele foi colocado como cabeça do corpo, é muito óbvio, é lógico a gente esperar que Ele manifeste,
Ou seja, que ele torne conhecido a forma prática de como nós devemos agir, de como nós devemos orar, etc, etc, etc. Ok? Então, a cada um nos é dada a manifestação do Espírito. A cada um nos é dada uma forma de tornar claro o caráter de Cristo. A cada um é dado a forma de tornar claro a mente de Cristo. Por isso que os dons não são para apresentação. Os dons não são para edificação pessoal. Nós vamos ler isso aqui depois. Os dons não são para mostrar o que eu sei, o que eu faço. Não, todo dom tem um propósito só. Todo dom, tudo aquilo que eu recebo, a manifestação dele é sempre para evidenciar Cristo. Ou seja, num ambiente coletivo, a gente consegue conhecer um pouco mais de Cristo por meio do que você carrega. A gente consegue conhecer um pouco mais da realidade do Senhor por meio daquilo que você recebeu. Então, de forma prática, né, a manifestação do Espírito nos faz descobrir e revela o coração de Deus por meio dos dons espirituais, ok? A pergunta que fica: você deseja ficar com uma parte do que descobriu ou ampliar sua clareza e revelação de Cristo por meio da porção que Deus deu ao seu irmão? Cara, a maioria das heresias são construídas por porções individuais de pessoas que andam em isolamento. Entra aí muita questão da humildade, né? Porque é muito difícil. A gente sempre, Deus, assim, como tu falou, revela algo individual para cada um de nós. E aí você não abre mão disso. Sim. Vem, tu fala, a tua perspectiva e fala, não, cara, Jesus falou isso para mim, é dessa forma aqui. E aí, por causa da soberba ou a falta de humildade, né? Você não consegue abrir mão daquilo que você tem para completar com o irmão. É difícil isso. Só pelo Espírito. Uma experiência não sobrepõe uma verdade da palavra. Jamais. Então, cara, muito equívoco. Por mais que seja com uma boa intenção, por mais que seja apoiado numa verdade, em parte de uma verdade, ela não é completa se não for distribuída pelo corpo. E eu vou estar limitado àquilo ali, e vou fazer daquilo ali. É por isso que há muita divisão na igreja. Porque, a ênfase daquele é fazer ele. Tudo bem, não tem problema o cara ter uma ênfase. Eu acho isso saudável. Desde que eu não limite o que o outro pode me oferecer por parte de Cristo. Entendeu? Então, há uma tendência muito grande de a gente se orgulhar daquilo que faz. Por exemplo, a gente recebeu uma direção de ajudar os moradores de rua. Cara, a falta de humildade e sujeição faz com que eu torne aquilo ali um ídolo da igreja. Nós somos bons porque a gente dá comida para os outros. A gente ora, a gente tem uma casa de oração, a gente ora 24 horas por dia. A tendência, por falta de humildade e sujeição, pelo isolamento, enfim, eu vou fazer da casa de oração que tem na minha igreja o meu ídolo. Eu falo, não, cara, Jesus disse que minha casa será chamada casa de oração. É uma verdade ou não é? Jesus não falou isso? Mas não é a verdade toda, não é a verdade única. Não é de forma que... claro que toda a verdade é baseada naquilo que está escrito, mas essa pode ser uma realidade que eu recebi do Senhor, mas não anula a realidade que o meu outro irmão recebeu do Senhor. Então, cara, muitos equívocos, muita heresia, muito do orgulho. Por exemplo, o cara se frustrou com a vida da igreja. Agora ele encontrou um cara que fala que a igreja é nas casas, não é mais do templo. O cara vai fazer daquilo ali a verdade. Ele fala, não, cara. Ou seja, ele está fazendo das dores dele uma doutrina. Ele está fazendo das experiências que ele teve uma doutrina. Não, isso é errado. A cada um nos é concedida a manifestação, ou seja, a forma de tornar claro, por meio do Espírito, quem Jesus é. Então ele se manifesta na capacidade de dar conselhos, palavra de conhecimento, fé, cura, o milagre, o dom da profecia. Todas essas coisas ajudam a equipar e chegar à revelação do caráter de Cristo. Então, tentando resumir, a manifestação do Espírito nada mais é que o Espírito de Deus tornando claro o caráter e vontade de Cristo por meio de dons que ele distribui no corpo. Vou repetir. A manifestação do Espírito nada mais é que o próprio Espírito tornando claro o caráter e a vontade de Deus por meio dos dons que ele distribui ao corpo.
que é essa manifestação do Espírito, Jessé? Hoje a gente acha que manifestação do Espírito às vezes é malabarismo, né? Que a gente faz, enfim. A gente acha que é pelo muito barulho, pelo muito fazer, enfim. A gente sabe, né? Mas não, a manifestação do Espírito é o próprio Espírito tornando claro o caráter e a vontade de Jesus no meio da igreja. Não é esse o trabalho do Espírito? Jesus falou, eu vou ao Pai, mas ele vai enviar o Espírito, o Consolador. Ele dará testemunho de mim. Cara, o Espírito Santo ele tem um propósito. Dar testemunho de Cristo. Então, tudo que o Espírito vai fazer, toda a manifestação do Espírito, toda a intenção do Espírito de tornar claro o quê? Jesus. Amém? Alguém tem dúvida? Ficou claro? Posso ler só um texto aqui que fala exatamente sobre isso que você está falando? 1 Coríntios 3, 4 diz assim: quando um diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não acham que estão a julgar com critérios mundanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São apenas servos que Deus utilizou para vos evangelizar, cada um fazendo o que o Senhor encomendou. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez as sementes crescer. Por isso, nem o que planta, nem o que rega tem importância, mas sim Deus que o fez crescer. É isso aí. O que planta e o que rega são iguais, e cada um receberá a recompensa conforme o seu esforço. Na verdade, nós somos companheiros de trabalho ao serviço de Deus, e vocês são um terreno de cultivo e construção. Eu procurei lançar os alicerces, como fez um construtor ajuizado, conforme a capacidade que Deus me deu, e outro vem continuar a construção, mas cada um deve prestar boa atenção ao modo que constrói. Esse é o ponto principal que você está falando. Ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já existe, que é Jesus Cristo. Bom, o Espírito não vai... um grande mal que existe no nosso meio é a gente usar a manifestação do Espírito com benefício pessoal. É a gente usar o Espírito como forma de engrandecer nosso ministério, a nossa capacidade de fazer coisas ou desenvolver coisas. E, na verdade, não é. O Espírito nos dá. Ou seja, a gente não usa ele e não inventa moda. Não, é ele que distribui para mim, para você, dons, a fim de tornar claro quem Cristo é. Cara, olha a importância e, ao mesmo tempo, a responsabilidade que a gente tem ao abrir a boca, ao fazer alguma coisa, ao falar em nome do Senhor, ao dizer que isso é de Deus. Cara, é uma responsabilidade, cara. Porque eu falo que Deus é doido, né? Botar essas coisas na nossa mão. Deus é louco, mano. Deus não é gente, mano. Tem um texto também. Só 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, do 4. 1 Coríntios 3, do 4. Não, peraí, do 4 ao. Jesus. Essa Bíblia é portuguesa. 4 ao 11. Perdão. Qual que é o texto, Vini? 1 Coríntios 1 Pedro 4, do 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos. É isso aí. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Somos de forma e graça do Senhor. Vou anotando aí. Vamos lá, abre 1 Coríntios, avança um pouco para o 14. Só vou dar uma pincelada aqui. 14, versículo 12. O mesmo se aplica a vocês. Uma
aqueles que estão ansiosos para ter dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. 14 e 12, né? É isso aí. Tá vendo a ideia, o dom para que faça o quê? O fortalecimento do corpo, o fortalecimento de toda a igreja. Então, a manifestação não é desfile de capacidade, de espiritualidade, não. Pelo contrário, sempre tem a ver com a renúncia, ou seja, eu sou apenas um instrumento que Deus liberou uma porção para que ajude a edificar no corpo aquilo que Cristo é. O versículo 26 agora. Bora, gente. Alguém lê aí? Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? Nenhum tem um hino para cantar, ou alguma coisa para ensinar, ou uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Tá vendo? Sempre com o fim de trazer crescimento ao corpo. Mas crescer de que jeito? Crescer no quê? Na revelação e no caráter de Cristo. O centro da igreja é Jesus. Não sou eu nem você. O centro do evangelho é Cristo. Então, todo o propósito de manifestação do Espírito é a intenção de tornar claro quem Cristo é. Então, nós crescemos, irmãos, na revelação de Cristo. A gente cresce na medida de conhecer a Jesus. Eu não cresço no que eu faço, no que eu sei. Essas coisas podem ser um reflexo disso, dependendo do propósito que o Senhor tem específico para um ou para outro. É inevitável que às vezes alguma pessoa também seja evidenciada, isso não é o problema em si, mas tudo aquilo que o Senhor compartilhou comigo tem o fim de edificar o corpo de Cristo. Por exemplo, aqui diz assim, o que você deve fazer? Quando se reunirem, um cantará, outro ensinará, outro revelará, tal. Pode ver que na igreja dos nossos dias, todas essas coisas aqui, o que canta, o que prega, o que revela e tal, está sendo evidenciado de forma individual. O cantor se tornou popstar. Né? Hoje, na verdade, parece que a música é o fundamento da igreja. Parece que inverteu. E, às vezes, é onde volta naquela medida de proteção lá, né? O trabalhador é mais importante que a obra. E a gente inverteu, né? A gente torna o que eu faço muito mais importante. É por isso que você vê um monte de cara aqui, cara, Deus usa, Deus faz, o cara tem uma vida totalmente errada. Por quê? Porque está se evidenciando de forma individual aquilo que eu recebi. Não, cara, tudo que é feito com o propósito de revelar quem Cristo é. Para o bem comum, para o bem do outro. E a gente inverteu. Agora, cada um que carrega disso aqui se tornou um popstar, parece que é o dono da verdade. Isso está atrapalhando na revelação de quem Cristo é. Mas traz benefício para alguns, crescimento para alguns, engrandecimento para alguns. Então, o benefício da manifestação do Espírito, ou seja, o benefício, né, do propósito do Espírito de tornar claro quem Cristo é para o bem comum e não para o prazer pessoal. Ok? O Espírito manifesta para proveito de todo o corpo. O cara recebeu o dom. Cara, para que é? Todo mundo tem que se aproveitar daquilo ali. Todo mundo tem que crescer com aquela medida que o irmão recebeu, que ele está compartilhando. Então, sem a liderança do Espírito e sem a harmonia no ambiente coletivo de culto, de oração, nós seremos apenas um ajuntamento de pessoas salvas. Pessoas que pela infinita graça e misericórdia do Senhor foram alcançadas com a salvação, porém, não estaremos fluindo no funcionamento coletivo, não estaremos fluindo no funcionamento do corpo. Por isso que eu vou te falar, é muito mais fácil hoje, por exemplo, na minha posição, e chegar aqui e fazer uma igreja de forma que a gente traga agrado para as pessoas. É muito mais fácil. Cara, se eu fizer uma meia dúzia de ligação, eu monto uma equipe de louvor aqui top, a gente investe um dinheiro para fazer algumas coisas aqui e enche as cadeiras rapidamente e pronto. E é só isso. Você vem no culto e beleza. Mas trabalhar a fim de tirar você
dessa mentalidade apenas de, cara, não, beleza, estou indo, tá legal, estou fazendo minha parte. Mas para introduzir você numa medida de maturidade, com que você receba os dons e compartilhe para o crescimento coletivo, cara, é um trabalho muito árduo. É um trabalho muito complicado. Para mim era mais fácil fazer culto uma vez na semana e pronto. Faz um culto uma vez na semana e pronto. Aí para agradar o irmão, dou um cargo ali para ele, dou um cargo para o outro, faço um negocinho assim e pronto. Está todo mundo feliz. Aí os que não gostam de cargo estão felizes porque só ficam no banco. Os que gostam, você dá um pouquinho para eles, um pouquinho de coisa para eles fazer. Todo mundo fica feliz. Mas o corpo não flui, o corpo não se desenvolve. Cristo não é revelado. Só o nosso ego é afagado e os nossos sentimentos são apaziguados por um momento. Mas o propósito não é isso, cara. O propósito é crescimento, é desenvolvimento. O propósito é que não sejamos como meninos. O propósito é que Cristo cresça e seja revelado. Não é que os nossos problemas sejam solucionados. O propósito é que Cristo seja conhecido. Cristo se torne conhecido. Então, gente, a gente precisa assumir o nosso lugar. Cada um de vocês precisa assumir o seu lugar. Cada um de vocês precisa sujeitar esse propósito de desenvolvimento, porque você tem uma medida que vai cooperar com o crescimento do corpo. Então, a gente está fazendo igreja com o propósito de ajuntar os salvos para que eles não pequem mais e não sejam destituídos da graça e vão para o inferno. E pronto. Mas não é isso que a Bíblia diz. Amém? Vamos lá. Eu quero enfatizar aqui alguns dons que eu acho importante. Todos são importantes, né? Mas, principalmente na movimentação de oração coletiva, eu acho que tem alguns que eu queria pontuar assim como evidente para... Acho que ajuda a cooperar, né? Como nós estamos falando sobre a oração coletiva, né? Então eu vou enfatizar alguns que eu acho importantes para o desenvolvimento na oração coletiva. O que os dons do Espírito são? Esses dons, né? Nós falamos da manifestação do Espírito. E o que são esses dons? Esses dons são como equipamentos, ou seja, são como ferramentas, né? São como armas com as quais nós podemos executar a obra. Então, o que é a manifestação do Espírito? É o Espírito deixar claro, tornar visível a mente e a vontade de Cristo, o caráter de Cristo, beleza. E para isso ele faz o quê? Ele deu dons, ou seja, ele deu armas, deu ferramentas, deu ferramentas para executar. Ok? Vou repetir. Então, o Senhor deu o desejo é a manifestação do Espírito. Beleza. Então, a manifestação do Espírito é o Espírito tornando evidente. Mas por meio do quê? Por meio dos dons. E o que são esses dons? Esses dons são como ferramentas, são como armas, são como equipamentos que vão ajudar a gente a executar essa obra. Qual obra? A obra de revelar quem Cristo é. Ficou claro agora? Porque ele fala aqui, né? Deixa eu só voltar no texto ali. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, para benefício de todos. Eu ia repetir esse texto, esqueci. No 12:7 ele fala, para benefício de todos, ele deixa bem claro, né? Aí é onde ele distribui os dons. Então, a manifestação do Espírito é o Espírito tornando claro o caráter de Cristo. Por meio do quê? Por meio dos dons. Então, há uma missão a ser feita. Qual? Evidenciar Cristo. Por meio do quê? Por meio dessas ferramentas que são os dons. Então, os dons são essas armas, são os equipamentos. Cara, cada execução de trabalho tem uma ferramenta certa. É ou não é? Imagina, você vai no médico, ele vai fazer uma operação em você e ele está com um serrote na mão. É uma ferramenta? É ou não é? Mas no lugar errado. Vou cortar madeira com garfo. O garfo é uma ferramenta, mas está sendo usado de forma errada. Então, o Senhor dá esses dons, dá essas ferramentas para o uso específico, né, para o uso correto. Então, você querer usar os dons de forma equivocada, num ambiente equivocado, numa hora equivocada, não vai produzir vida, não vai trazer benefício. Pelo contrário, pode causar dano. Ok? Então, eu queria citar aqui alguns... considerar alguns, né, que são importantes, principalmente falando do nosso contexto, da nossa aula, que é a oração coletiva. Então, eu não vou me aprofundar muito neles, o Joey até já falou sobre isso, algumas coisas dele ele já falou, quando ele deu aula, e eu vou pontuar alguns aqui.
Primeiro, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é algo muito importante, tanto para o coletivo quanto para o pessoal, né? A gente enfatiza muito para o pessoal, principalmente no evangelismo. Palavra de conhecimento é bom no evangelismo e tal. Claro que é importante, mas coletivamente também tem sua real importância. Por exemplo, cara, a gente não conhece todos os fatos. Todos nós a gente não conhece todas as verdades. A gente não conhece todo o funcionamento das coisas. A gente não sabe o que está acontecendo num todo. Mas a palavra de conhecimento, numa reunião de oração ou num culto, ela pode desvendar para nós fatos, ela pode esclarecer situações, esclarecer problemas, enfim, que ajudem a solucionar barreiras, resistências que impedem o agir e o fluir de Deus. Então, eu vou repetir. O que é uma palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é algo que vem da parte do Senhor para nos tornar claro e trazer uma realidade, uma situação que está oculta. A gente conhece isso muito no evangelismo individual. Por exemplo, você está aqui, vamos fazer um evangelismo, onde Deus dá uma palavra sobre a Ana. Aí, uma coisa que só a Ana sabe, um problema que ela teve, alguma coisa, e Deus fala para você. Aí você fala assim, ô Ana, tudo bem? Então, cara, Deus falou comigo aqui que você teve um problema tal, assim, na sua infância. A pessoa começa a chorar. Pô, como é que você sabe? Ninguém sabia disso. Isso é palavra de conhecimento. É Deus externando um fato que está oculto e que às vezes impede a pessoa de se desenvolver na vida amorosa, sentimental, na vida da igreja, no trabalho. Ou seja, a pessoa está carregando uma coisa, um problema, e isso está travando ela. E por meio de uma palavra de conhecimento, Deus traz aquilo para fora. Não é a ênfase não é isso em si, mas isso ali é só uma porta que Deus abre para que o evangelho entre, né? Então, a palavra de conhecimento vem com esse papel de desvendar os fatos, desvendar, esclarecer situações, problemas, enfim, que nos ajude a solucionar barreiras e resistências que impedem o agir e o fluir de Deus. Por exemplo, num ambiente coletivo, cara, a gente está aqui orando e tal, e Deus dá uma palavra. Cara, se você prestar atenção, isso acontece constantemente com a gente. Constantemente isso está acontecendo com a gente. Por exemplo, às vezes nós estamos aqui, o culto está rolando, tal, e alguém pega o microfone e, por exemplo, fala, cara, eu tô sentindo aqui que está acontecendo tal coisa, ó, eu percebo que Deus está querendo aumentar, por exemplo, domingo o Senhor liberou isso, cara, eu vejo o Senhor vindo com uma medida de fé, o Senhor tentando aumentar a nossa fé e tal. Talvez as pessoas aqui que estavam desacreditadas, enfim, sabe esse estilo que você dá, que às vezes a pessoa acha que como uns usam isso de forma só emotiva ou para impressionar, não desabilita o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então a palavra de conhecimento, ela vem, é algo que alguém arranca de dentro de você. Uma coisa, então coletivamente isso também funciona. Pessoalmente, é impressionante, é muito legal, tem cada testemunho, mas coletivamente também é necessário nós termos palavra de conhecimento. A gente entendeu que está agindo de forma coletiva, né? Impressões que a gente tem, às vezes tipo de resistência que a gente está acontecendo. Por exemplo, aconteceu várias vezes, a gente está aqui, o culto está rolando, parece que o negócio não vai, aí Deus chega lá, me dá uma cutucada e eu falo, irmãos, cara, eu estou sentindo que a gente está carregado de medo, de resistência e tal, a gente começa a falar essas coisas. Eu não sei se você percebe, mas às vezes o culto começa de um jeito, chega na metade, está outra realidade, está todo mundo chorando, o outro já está abraçando com o outro. Não é assim, você não percebe isso? O que foi que aconteceu? Deus, por meio do seu Espírito, revelou algo que estava oculto e a gente orou, intercedeu sobre aquilo, começamos a cantar sobre aquilo, uns oraram pelo outro, pronto, resolveu. Aí quando chega na hora da palavra, o negócio flui, a palavra entra de forma mais clara. Ok, mas havia uma barreira, uma resistência no coração, na mente, espiritual, que agora, se não houver essa graça e ousadia de fluir por meio dos dons, cara, é onde eu falei que se torna só uma apresentação. Alguém chega, canta, prega, fala, você vai embora, aí depois você dá a sua nota lá no Booking, se gostou, se não gostou, avalia a igreja, e aí fica nesse ciclo. Não pode ser assim. O propósito é que coletivamente a gente coopere, né? A gente cresça, a gente, por meio da multiforme, a gente vai liberando o caráter, a vontade. Quer falar algo sobre isso? Não? Mas é mais ou menos isso, né? Porque se enfatiza muito o pessoal, mas o coletivamente eu acho também muito importante. E é onde eu acho que as barreiras mais acontecem, é no coletivo, né? E, cara, eu vou te falar, às vezes é coisas simples, cara. Às vezes é coisas simples que é só a ousadia do Espírito, sensibilidade de ouvir e... né? Cara, várias vezes eu estava aqui e tal, e alguém chega no meu ouvido e fala, pô, Jessé, eu tive um sentimento tal. E eu falo,
Pô, verdade, cara. Pô, não tinha percebido. Eu pego o microfone aqui, ponto, resolve. Resolveu o problema, abriu o ambiente, o negócio aconteceu. Várias pessoas já chegaram e já comunicaram. Coisas que... Então, palavra de conhecimento é um que eu queria enfatizar. O outro é palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria? Vamos lá. Palavra de sabedoria, na verdade, ela completa a palavra de conhecimento. Por quê? Conhecer os fatos por meio da palavra de conhecimento não significa que nós vamos saber como agir. Ou seja, Deus trouxe à realidade um fato. Veio. Cara, olha o que Deus falou, cara, está acontecendo isso. A palavra de sabedoria vem para saber como agir agora diante disso. Por isso que o coletivo a gente vai construindo, edificando. Por quê? Para alguns ele dá a palavra de conhecimento, para outros ele dá a palavra de sabedoria. Enfim, por exemplo, como eu dei o exemplo agora, o cara chega para mim e fala, Gessé, cara, eu tô sentindo isso aqui, ó, cara, Gessé, Deus, o irmão tava tocando no louvor ali, Deus, cara, me veio esse versículo aqui, tal. Às vezes o cara teve uma revelação do que está acontecendo. Aí Deus vem para mim e me dá a palavra de sabedoria. Ou seja, se está acontecendo isso, então o Senhor me dá a sabedoria de como agir. Entendeu? Dá a sabedoria de como executar. Então a palavra de conhecimento sem palavra de sabedoria não vai resolver o problema. Então elas precisam ser completadas, elas precisam ser discernidas. Gente, o que mais acontece aqui, o que mais acontece no nosso meio? O Joey sabe muito bem disso. A maioria das pregações, das mensagens que eu libero, cara, são coisas que acontecem às vezes na hora, no momento, na semana, né? Temos falado muito, por exemplo, muito sobre... Falamos nas últimas semanas sobre Ezequiel 37, estamos enfatizando a liderança do Espírito, né? O quanto o corpo precisa do Espírito, enfim, para que haja vida e tal. Isso aconteceu num dia, eu não lembro quem foi, que orou sobre, Senhor, assim como foi no Vale de Ossos Secos e tal. Poxa, é um texto conhecido, todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas naquele dia soou diferente. Por meio da liderança do Espírito, o Senhor fez, opa! Cara, alguém orou isso aí, cara, saltou na hora, assim, eu fui lá para Ezequiel 37, pronto, estamos há quase um mês falando da mesma coisa. Aí o Pedro veio um dia, falou, Gessé, tu viu o 36, o que fala? Aí nós voltamos para o 36, então assim, alguém tem um discernimento do que o Senhor quer fazer, a palavra de conhecimento. É como se alguém o Espírito chegasse e falasse assim, Joey, é o seguinte, cara, eu estou querendo manifestar a minha presença. Aí o Joey fala, Gessé, cara, eu estou sentindo que o Espírito parece que quer crescer, aumentar a medida em nós. Aí o Senhor veio com palavras de sabedoria, cara, como é que a gente vai fazer isso? Aí o Senhor dá o texto, a gente vai. Então assim, ter palavra de conhecimento sem a palavra de sabedoria para ter como executar, como agir, como colocar aquilo em prática, aí as coisas não se completam. Então, conhecer os fatos por meio da palavra de conhecimento não significa que a gente vai saber como agir. É por meio da palavra de sabedoria que nós saberemos a maneira, né, como manejar as coisas trazidas a nós por meio da palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento traz a realidade, a palavra de sabedoria faz como, ajuda como executar isso. Cara, assim, eu não tive tempo e talvez eu faça isso para a próxima semana, mas a Bíblia é repleta de casos assim, principalmente ali na realidade da igreja primitiva. Cara, na coletividade que havia sobre a igreja. Levantou tal problema, aí né, os apóstolos estavam ali em oração, em jejum, buscando. Cara, sempre vinha, né, por exemplo, o próprio... a separação dos diáconos. Pareceu bem a nós e ao Espírito. O concílio, né, de Jerusalém. Então, assim, você vê que o Senhor levanta a causa e o próprio Espírito dá a sabedoria para como aquilo deve ser executado. Então, isso é muito frequente na vida da igreja. Isso é muito frequente na palavra, enfim. E a gente pode, mais para frente, se debruçar ainda mais sobre isso. O dom da fé. Eu acho isso muito precioso. Porque nosso sentido de fé ainda é muito equivocado, né? Fé para nós ainda é, infelizmente, pensamento positivo. Fé para nós ainda é eu creio e vai acontecer. Eu creio, eu quero algo e eu tenho fé que Deus vai fazer. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Né? Fé é crer no que Deus disse. Não é no que eu quero que seja feito. Tipo assim, Deus falou, eu acredito. Deus falou, eu confio. Deus falou, eu tenho fé. Deus falou, eu aceito. Ele é Deus, eu sei.
Eu declarei. Se Deus quiser, Ele quer. Se Deus quiser e Ele quer, né? Tipo, a gente... Né? Não é eu declarar algo e acreditar que isso A ideia do declarar. Não, eu declaro. Eu achei aquilo que Deus falou e naquilo que Ele quis falar. É. A gente pode pegar um texto e dizer assim, mas Deus falou isso aqui, mas não é o que Ele quis dizer. Exatamente. A gente torce o texto. É o texto fora de contexto, Exato. que gera um Falou pretexto. e o que Ele quis dizer. Então eu acho lindo essa palavra do fé, o dom, cara, o que tem a ver o dom de fé no meio da coletividade, no meio da igreja, cara? Assim, parece, né? Porque a nossa fé é para conquistar, né? Pode ver, toda a nossa ideia de fé é fé para conquistar. Não, fé e fé para perder, né? Pô, perdi meu pai, minha mãe, perdi meu marido, minha esposa. E cadê a fé? Para confiar na vontade soberana do Senhor, né? Vamos lá. Eu vou abrir um parênteses e fechar rapidinho. Não confunda a vontade soberana do Senhor com o fruto das nossas escolhas equivocadas, ok? Tem muita gente fazendo coisa errada e dizendo que Deus está no controle. Nananina, não. Vamos lá. Poxa, Zé, mas o dom da fé para a oração coletiva, o que você está querendo dizer? Cara, para mim ela é essencial, pois nos dá uma convicção e certeza que estamos avançando na edificação e nas batalhas. Se somos liderados pelo Espírito, então a nossa fé ela é eficaz. Se estamos sendo liderados por nossas próprias ambições, não é fé, é pensamento positivo. Aí é investindo em nossas próprias ambições. Estamos tentando, fazendo para ver se vai dar certo. Não, a fé ela é imprescindível na liderança do Espírito. Cara, porque se, digamos assim, é o Espírito que está liderando, está conduzindo. Cara, a gente perdeu a rédea, a gente soltou. A gente precisa ter fé que Ele sabe o que está fazendo. A gente precisa ter confiança em Deus que sabe em como Ele está conduzindo todas as coisas. Então, para mim, a fé, o dom da fé é essencial, pois Ele nos dá a convicção de que, principalmente, cara, o Senhor mandou a gente, o Senhor fez nascer a igreja, estamos trabalhando, coletivo, comunhão, tal. Pô, tem muita coisa dando errado. Mas, peraí, está dando errado para nós, porque eu estou sendo ofendido, estou sendo ferido, estou sendo exposto nas minhas mazelas, nas minhas dificuldades. O Senhor está me esticando, o Senhor está me provando, o Senhor está tirando de mim aquilo que não agrada, o Senhor está arrancando da minha vida coisas que vão ajudar a me aproximar dEle. Cara, é essa fé para crer que a vontade do Senhor, por mais que vá contra a minha, é soberana. Nós estamos avançando. Por quê? Porque o Senhor está na liderança, o Senhor está no governo de todas as coisas. Então, a fé é aquilo que nos faz ultrapassar a barreira de incredulidade. Veja como, cara, isso é muito... Dá para confundir isso aqui com pensamento positivo facinho. Dá para confundir isso aqui com egoísmo, dá para confundir isso aqui com... com a exaltação do homem, da sua própria vontade, mas na verdade não. A fé nos faz ultrapassar a barreira da incredulidade, nos retirando do medo e desenvolvendo a alegria por meio da certeza que em Cristo somos mais que vencedores que todas essas coisas. Ou seja, não é a incredulidade, tipo assim, não, eu quero fazer tal coisa e não, eu tenho fé que vai dar certo, mas a incredulidade vem, mas as pessoas estão me menosprezando. Não, é a incredulidade no que Deus está fazendo. Porque é tendencioso para um homem que governa a sua própria vida desconfiar do que Deus está promovendo. É tendencioso nosso querer tomar sempre o controle. Então, a fé, diante daquilo que Deus está fazendo, nos tira do medo. Por exemplo, você pode chegar na comunhão cheio das suas dores, das suas mazelas, você vem para a comunhão cheio de marca, cheio de problema que as pessoas, líderes, fizeram contra você e tal. Mas você sabe que o que Deus está edificando é a sua igreja. Você tem que ter fé para romper a barreira de si mesmo, das suas próprias dores, das coisas que você viveu, para acreditar naquilo que Deus está desenvolvendo. É fé para ultrapassar o medo, é fé para ultrapassar essa medida de desconfiança, porque é o que o Senhor está promovendo. Então, a fé, cara, para mim, ela produz a alegria. A fé, para mim, ela produz a alegria, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos difíceis. Ok? Eu gosto muito de associar a fé com a alegria. Por quê? Porque toda dúvida, insegurança e medo trazem ansiedade e tristeza. Você já viu alguém com medo, ansioso, inseguro, feliz?
Não, o cara está sempre apreensivo, está sempre com o pé atrás, um na frente e outro atrás. Ele é sempre meio, ele nunca é pleno. Ele está sempre nessa... Então, cara, por que eu gosto de associar a fé com a alegria? Porque tudo que é medo, dúvida, insegurança, desconfiança, não gera alegria. Essas coisas, o propósito delas não é gerar alegria. O propósito delas é te gera tristeza, te gera abatimento, gera peso, né? Te gera sobrecarga. Então, cara, eu não sei se você já provou disso. Mas você já chegou às vezes no culto cansado, triste, frustrado, incrédulo, com situações, né, normal. Você veio de uma semana, cara, mas dentro do ambiente coletivo, dentro do ambiente de comunhão, dentro do ambiente de oração, dentro do ambiente de jejum, cara, você é batizado com uma fé, você é batizado com coragem, você é batizado com convicção, e você volta para casa alegre, feliz, encorajado e com os mesmos problemas. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso com vocês? Esse é o batismo de fé. Esse é o dom da fé. Abri minha cabeça até agora com uma perspectiva de fé que eu acho que eu nunca tive. E a gente tem essa fé, Deus vai falar e vai fazer algo, mas Ele já disse, então eu vou permanecer e convicto no que Ele já falou. Então a gente sempre olha a fé como algo futuro, algo que o Senhor vai fazer, que não deixa de ser também, mas algo Sim. que Ele já disse e que eu permaneço. Sim. E confio naquilo que Ele já falou. Por que mais alegria do que saber que nós estávamos condenados à morte por causa do pecado, mas por meio de Jesus fomos salvos? Já parou para pensar como isso não nos alegra mais? Já parou para pensar como o crente não se alegra com a cruz? A gente quer o carro novo, a casa nova, a promoção no trabalho. A gente quer alguma coisa, a gente precisa produzir. Por quê? Porque perdemos o quê? A fé, cara. A alegria da salvação. Por quê? Porque nós estamos construindo uma ideia de que isso é controle da sua própria vida. Porque nós estamos dizendo, Senhor, eu sei o que é bom para mim, e o que é bom para mim é isso aqui, ó. Então me abençoa, Senhor. Aí eu vou dar o dízimo, vou dar a oferta, não vou faltar nos cultos, Senhor, se o Senhor me der. Se o Senhor fizer, faço um propósito, né? Nossa, irmão, é muito raso isso. É muito raso. Então, eu não sei se você já provou, vou repetir. Quantas vezes você chegou na igreja, cara, cansado, estressado, cheio de problema, desanimado e tal, e aí você participou do culto, cara, você saiu dali, mano, encorajado, os problemas continuam, você não resolveu nada, porque você estava aqui, né? Você estava no coletivo, você não conseguiu resolver. Vocês querem compartilhar, os irmãos, o que está acontecendo aí? Querem uma pausa? E aí você vem para um ambiente coletivo e você ativa. O que é isso? É o dom da fé. Você recebeu o dom de Deus de crer. Não que o teu problema vai ser solucionado apenas, não, de crer no Senhor. E isso te traz de volta a alegria da salvação, cara, e no outro dia os problemas estão lá tudo de novo na sua vida. Mas você foi batizado com a graça de confiar no Senhor. Quando a palavra fala que nós, em Cristo somos mais que vencedores, a gente tem que ler o texto anterior, os versículos que antecedem isso. Porque não é a fé para crer que eu vou vencer todas as coisas. É a fé para crer que, apesar de todas essas coisas, o Senhor é Deus. Ou seja, a minha dependência não está naquilo. A minha vida não depende daquilo. A minha vida está no Senhor. A minha alegria está no Senhor. A minha fé está no Senhor. Então eu sou mais do que vencedor em Cristo. Não é na resolução dos meus problemas. Isso, cara, isso tudo pode ser uma consequência. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Cara, o dom da fé. Cara, o dom da fé. O dom de acreditar que depois de uma reunião a gente pode chegar aqui acabado, cansado, com sono, mas, um ambiente liderado pelo Espírito nos faz crer que Deus está edificando a igreja, mano. Eu posso ter tido um mó B.O. com a Giovana, deu um problema e tal, mas num ambiente liderado pelo Espírito, eu falo, cara, Deus está edificando a igreja, cara.
Deus está fazendo, Deus está... Para mim, eu sou muito ligado aos sinais, às coisas que o Senhor promove. E cada vez que me liga o irmão, falou, cara, hoje eu fiquei sabendo que você está por aí, cara, porque eu estou com um sentimento, não faz muito sentido para mim, mas, cara, Deus botou Portugal no meu coração, Deus falou que eu vou passar. O cara tá meio assim, confuso ainda. Eu falo, cara, mano, tu não tem noção, cara, você está ouvindo Deus, foi Deus que falou com você. Porque nós somos o cumprimento de uma palavra. Então, eu vejo esses sinais, e aí eu posso estar naquele dia terrível. Quer ver alguém que fala assim, poxa, eu queria fazer uma ligação para saber, cara, como é que é Portugal, como é que são as coisas aí, porque eu estou pensando. Cara, aquilo me alegra, renova minha fé. Eu posso estar derrotado naquele dia, mas eu falo, cara, Deus está cumprindo sua palavra, Deus está edificando a igreja, Deus vai realmente avivar esse lugar. Sabe? Então, o dom da fé é muito importante, cara, para a gente voltar a crer no que Deus disse, no que Deus está fazendo. Por mais improvável que seja, alguém tem que crer. Alguém tem que se mover por meio dessa alegria. Tiago 1 diz que é para considerar um motivo de alegria passar por diversas provas, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. É isso? Tiago 1, né? Vamos lá, então, outro ponto, outro dom que eu queria enfatizar, discernimento de espírito. Isso também é bem importante. Individualmente também isso é muito importante para a sua vida, tá? Cara, eu enfatizo até mais individualmente, mas claro, coletivamente é importante para nós. Mas individualmente é muito, cara, importante ter discernimento de espírito. É a graça de saber sob qual espírito, o ambiente ou pessoas estão sendo subjugadas, aprisionadas ou estão sendo usadas. Cara, lembra que eu falei lá que a maioria dos nossos problemas são por conta das nossas vontades pessoais? Cara, a maioria dos problemas que a gente carrega na nossa vida é por falta de discernimento espiritual, discernimento do espírito. Porque a gente se relaciona com amizades, faz negócio, faz um monte de coisa com pessoas totalmente influenciadas e usadas por espíritos malignos, por manipulação. Eu não estou falando contra a pessoa, nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principado e potestade. Então, cara, se a nossa luta é contra principado e potestade, eu preciso ter discernimento do espírito. Como a gente não tem discernimento de espírito, a gente arruma confusão com os outros. Presta atenção, se nós tivéssemos mais discernimento de espírito, nós teríamos menos inimigos na vida. Mesmo que a gente não ande com aquela pessoa, não goste ou não esteja de acordo. O discernimento de espírito me faz ter a graça de, às vezes, andar em relacionamento e amizade com muita gente, sem evitar cortes, briga, confusão. É a falta de discernimento de espírito que faz com que a gente lute um contra o outro. Então, cara, o discernimento de espírito é a graça de Deus, é um dom de Deus para a gente saber sobre qual espírito ou o ambiente ou as pessoas estão sendo subjugadas ou estão sendo usadas ou aprisionadas naquele momento. Ok? É a graça de perceber as resistências espirituais ou influências espirituais que querem neutralizar os irmãos ou os ambientes. Mas também é a graça de perceber, né, o dom de perceber se algo vem de Deus, quando algo também vem da parte do Senhor. Cara, discernimento de espírito, mano, é uma coisa que a gente precisa buscar no Senhor. Eu falo individualmente, mas lembrando que os dons, né, para benefício de todos. Então, a gente usa, a gente sabe disso, a gente precisa disso na nossa vida, mas coletivamente a gente não pode tirar a ênfase coletiva do discernimento de espírito. Cara, é você lidar, por exemplo, assim, parece muito com a palavra de conhecimento, mas não é. Porque a palavra de conhecimento traz fatos, né, coisas ocultas. O discernimento de espírito, para mim, é meio que coletivo, é a pressão. Por exemplo, assim, você fala assim, cara, pô, hoje o negócio não anda. A gente sabe que o negócio não está andando, mas a gente não tem discernimento de espírito do que é. Da resistência que é, do qual é o problema que está acontecendo naquele momento. Então, assim, você chega assim, cara, pô, hoje... Cara, parece que tem um espírito de medo, né? A gente fala assim, pô, parece que tem um espírito de opressão. Parece que tem um... quantas vezes você já falou, cara, pô, eu sinto como se fosse um espírito de morte, parece que está... Isso é discernimento de espírito. Individualmente, é importante por quê? Para os relacionamentos interpessoais.
Às vezes você conhecer um cara no trabalho, cara, o cara é... A nossa luta não é contra carne e sangue, mas o cara, quando não serve a Deus, enfim, o cara, ele tem um espírito de manipulação terrível. Se você não tiver discernimento de espírito, você vai ser manipulado. Pronto. O dia que se despertar, aí pronto, vai gerar um problema terrível. Ou se você não desperta, o cara vai te manipular. Então, são vários tipos de situações que a gente precisa trazer esse discernimento do espírito para dentro do coletivo. Por exemplo, cara, assim, as mensagens que eu trago não são aleatórias, gente. Tipo, domingo. Pô, foi pesado, né? Até eu. Cheguei em casa assim, amargo. Cara, mas foi um discernimento que o Espírito deu sobre um assunto que precisa ser enfatizado e trazido à tona. Entendeu? É discernimento. Cara, por exemplo, assim, ó, uma coisa que você percebe. Você tá aqui, tá na vida da igreja, aí você vê, pô, o irmão lá tá com um problema com o outro lá. Beleza, cara, ali há uma ruptura que permite Satanás entrar para contaminar um, contaminar o outro. Cara, você pode perceber. Analisa naquela semana, na outra. Se não for tratado, vai ser semana após semana, mês após mês. Cara, começa o espírito a enredar todo mundo ao redor daquilo. Se você não tem discernimento do espírito, você já teve numa mesa de conversa, por exemplo, assim, onde aí um fala mal de uma coisa, daqui a pouco tá todo mundo falando mal de tudo. Cara, isso é espiritual. Se você não tiver discernimento de espírito, você não rompe. Se você não tiver discernimento de espírito, você foi abraçado. E, cara, o que mais a gente sabe fazer é falar mal, né? Criticar, ver defeito. E isso aflora você e você foi levado por aquele espírito ali. Discernimento de espírito é que me faz lutar contra isso. Fala, cara, pô, isso aqui na minha vida não. Discernimento de espírito é o que te faz perceber, cara, pô, aquele irmão ali, amo, precioso, legal, mas, cara, eu não posso lidar com o cara, ao menos que ele veja romper com esse espírito. Então, o discernimento de espírito, cara, ele, coletivamente, ele te faz perceber sobre qual influência, às vezes, as pessoas estão andando, sobre que tipo de pressão específica está vindo sobre a igreja, está vindo sobre o coletivo, entendeu? Por exemplo, um exemplo nosso, bem prático. A gente faz tempo, faz algumas semanas, talvez, a gente tem uma resistência muito grande na hora do louvor. Não sei se alguém já percebeu. A gente está sofrendo uma resistência muito grande na hora do louvor. Não, totalmente. Entender, tipo, entre aspas, qual é a canção, o que está sendo cantado. Também. Porque assim, todas as músicas são adoração. Sim, sim. Só que você vê que tá cantando, o negócio não sai do canto, não sai do canto. E tem uma canção que quando entra parece que o ambiente muda, parece que era aquilo que tinha que ser falado, cantado. É porque a gente está querendo uma coisa de Deus que a gente ainda não sabe funcionar. E Deus vai nos ensinar. A gente está falando sobre a liderança do Espírito, então a gente vai ter que aprender a ser liderado pelo Espírito. É fácil falar sobre isso. Agora, ser liderado pelo Espírito, meu amigo, quem está disposto a chegar aqui, ficar aqui, até Deus falar alguma coisa? Ninguém de nós. A gente sente fome, dá 11 e-mails, os irmãos começam a ficar alvoroçados. Então a gente não quer a direção do Espírito, a gente quer um culto legal. O que eu mais ouço das pessoas eu gostei, mas é demorado, assim, não tem muita organização. Aí é o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo. Ainda bem que a gente mora em Braga, que tem muitas igrejas, né? Então vai ter uma para cada irmão que vai se... A gente não quer a liderança do Espírito. Quem é que está disposto? Quem é que está disposto a se reunir para ouvir o Espírito Santo? E se o Espírito Santo quiser falar só daqui 3 horas, por exemplo? Então a gente não quer. Fast food. Take away, meu amigo. Passa ali, entendeu? Recebe uma receita e vai-se embora. Então, acho que um exemplo disso, prático, do que a gente viveu como igreja, foi aquele final de semana, tipo, a gente não falou nada, o Espírito veio e parece que a gente estava tipo, em um só, e não teve palavra. Não. Tu lembra? Lembro. A gente ficou 3, 4 horas Não, foi muito mais. Começou às 10, foi quase 4. Aí nós temos duas chances. Ou a gente se culpa, que não é o caso, que é um erro. Eu tenho um discernimento sobre isso. Por que Deus fez aquele dia e não faz depois? Cara, eu fiquei umas 2 semanas orando a Deus. Falei, cara, por que Deus fez? Aí teve um dia que Deus falou comigo. Eu vou falar agora. Assim, por que Deus fez e não fez mais? Porque Deus está nos ensinando
a amar e depender dele. Porque, cara, nenhum outro culto prestou depois daquele. Qual culto bom a gente teve depois daquele? Ou até perseverar para buscar ele, né? Para perseguir a presença, esperar. Não, mas o discernimento que eu tive, o que Deus falou no meu coração foi isso. Falou assim, ó, eu estou dando uma prova para vocês do que é o que eu quero fazer. Então, mas por que ele não fez de novo? Está nos ensinando a sentir saudade. O Senhor nos fez provar o que é bom. É igual comida. Eu sempre dou o exemplo da francesinha, né? Tu come naquela lá. Cara, quando tu fala assim, poxa, mas não é igual, não é a mesma. Né? Então assim, ó, Deus está nos ensinando a sentir saudade. Deus está nos ensinando a desgostar de todo o resto. Deus está nos ensinando a falar, cara, Senhor, eu não quero mais um culto assim. Senhor, eu não quero. As pessoas passam a semana inteira azucrinando minha cabeça. Ah, mas é assim, tinha que fazer assim, tinha que ser. Ah, mas se fosse assim, mas o irmão. Aí eu só fecho meus ouvidos espirituais. Eu falo assim, eu sei que não é. Eu sei que o que as pessoas precisam não é de um culto legal, as pessoas precisam do Espírito. Então, Deus está nos ensinando, Ele nos deu uma prova do que, sem aquela prova, todos os cultos para nós iam ser bom. Sem aquele dia, todos os cultos iam ser legais. Não é? Então, assim, Ele está gerando em nós agora maturidade. Maturidade de perceber que, cara, a nossa medida de busca ainda é muito rasa, é muito pequena. A nossa medida aí sim, de buscar, de perseverar, é muito pequena. Porque uma bênção pode roubar a gente daquele lugar. Sabia? Uma coisinha que a gente gosta, que Deus vai dar para nós, pode roubar a gente daquele anseio. Cara, eu não quero mais nada a não ser um culto igual aquele. Não quero outra coisa. Para mim, tudo é desgostoso. Isso também, a gente não corre o risco de ser orgulhoso, porque, tipo, eu, pelo menos, cara, eu nunca tive vivenciado isso, sabe? É loucura, né, mano? Nós todos que precisamos, tipo assim, era nítido a presença de Deus. O ambiente estava, sentia a atmosfera. Loucura, né? E as mesmas músicas que a gente canta. Cara, Deus quis fazer. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. É uma forma de Deus mostrar. Não é vocês que produzem glória. Vocês não produzem glória. Vocês não fazem glória. Vocês não merecem. Eu quis fazer. Para mim, aquilo é só uma prova de que Deus quer fazer. Porque, cara, não tinha por que Deus fazer aquele dia para não fazer mais. Não, Ele está dizendo, ó, é isso aqui que eu quero fazer. É dessa forma que eu vou edificar. Só que, cara, se o odre não estiver pronto, perde o vinho e perde o odre. Então, cara, vamos focar naquilo que precisa ser feito e perseverar. Lembra? Eram 500, ficaram 120. Aproximadamente 120. Entendeu? Eram 500, ficaram aproximadamente 120. O nosso trabalho é só ficar. Cara, para 380 ter ido embora, cara, alguma coisa não estava legal. Isso que foi só 10 dias. É 10 dias? Hã? Então, o Espírito veio sobre 120 homens, que resultou numa conversão de 3.000 em poucas horas. Cara, mas o que aconteceu no ambiente que 380 foram embora? Vamos lá, raciocina comigo. Houve divisão, houve desistência, houve cansaço, medo, não sei. Falta de paciência também, né? Não, falta do Espírito. Porque um ambiente sem o Espírito promove isso. Desistência, cansaço, medo, divisão. Mas quando o Espírito veio, eu creio, aí é coisa da minha cabeça, eu não estou falando que é uma verdade. Eu creio que aqueles 380 voltaram, cara. Eu creio que os dois, pode me chamar de herege, mas eu creio que os discípulos da Caminho de Emaús faziam parte desses 380 que saíram fora. Então o que nos falta, a gente está tentando produzir paciência nos irmãos, perseverança. Não, a gente precisa do Espírito. Porque quando o Espírito vier, cara, não tem jeito, mano. Então, Deus nos deu uma prova do que é bom. Aí todo o resto não presta. Pode ser, tem gente que pode vir e gostar. Para mim... Pastor, consegue lembrar se aquele dia foi após as 24 horas de adoração, a primeira vez que a gente... Não foi. Não foi. Acho que nem tinha 24 horas. Não foi.
Não foi porque não foi almoço? Não. E isso, Ana, também é um risco da gente achar que só aconteceu porque a gente orou 24 horas. Também é um risco, sabia? Merecimento. Deus não vai dividir a glória. Deus não vai dividir a glória. Aí a gente vai dizer assim, então se nós orarmos 24 horas, o Espírito vai vir. Não sei. Eu lembro aquele dia certinho, eu lembro de todos os detalhes daquele dia. Geralmente a gente começa a tocar muito antes. Aquele dia faltava 3, 4 minutos, a gente nem estava arrumando o som ainda. O Vini estava aqui passando e a gente não tinha chegado. Logicamente, era para dar tudo errado aquele dia. Mas eu lembro até hoje, estava naquele canto lá, ó. O Vini deu a primeira nota, eu falei assim, ai, tem alguma coisa diferente hoje. Cara, foi fácil, ninguém precisou fazer nada. Eu nem lembro se eu cheguei às 2 horas antes, acho que não também. Eu disse, cara, Deus escolheu fazer naquele dia. Entendeu? Deus escolheu fazer. Para mim, o avivamento se produz assim. Não é no merecimento, mas é na disposição de corresponder ao Espírito. Do Senhor é o querer, do Senhor é o efetuar. Nós não vamos produzir avivamento. A gente só precisa levantar a mão para o céu e glorificar, porque Ele disse que vai fazer. Deus disse que vai fazer isso sobre Portugal. Então, a gente não precisa... e também isso não é um discurso para dizer, então vamos ficar de boa que Ele vai fazer. Não. O fato é que, se o Senhor não quisesse fazer, a gente não ia convencer Ele de fazer. O fato importante... Por isso que é graça, cara. Sempre é a graça do Senhor. Sempre é o favor imerecido do Senhor. Sempre Cara, é graça. Ele quer fazer. Ele colocou na sua agenda varrer Portugal e a Europa com seu Espírito. Glória a Deus que a gente está aqui. Então a gente corresponde a isso. E a gente sabe o que a gente faz? A gente só persevera. Para onde a gente vai agora? Para lugar nenhum. Tá doido? Vamos para onde? Nossa medida é permanecer. Tá, mas o que a gente agora vamos fazer de que forma? Não, nada. A gente vai permanecer. Aí, vamos para a direita ou para a esquerda? Não, para lugar nenhum. Até que ele... Eu não estou falando... já olhou para ti na hora. Não. O ir que eu falo... O ir que eu falo é fazer uma coisa que Deus não disse, né? É uma coisa que Deus não... É ir para o lugar que Deus não disse. Fazer uma coisa que Ele não mandou fazer ou falar uma coisa que Ele não mandou falar. Então, cara, a missão é essa. Só que isso não encanta ninguém, né? Isso não empolga ninguém. Não tem jeito. Então, assim, voltando. Eu sinto que há um negócio, a gente precisa descobrir. Como é que a gente vai descobrir? Qual é o ambiente onde o Espírito comunica a mente de Cristo? Coletividade. Aí uma exortação nossa. A nossa reunião de oração coletiva está diminuindo. Agora vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou desistir. Está diminuindo as nossas orações coletivas. É igual Pentecostes, diminuiu. Era 500, ficou aproximadamente 120. O risco é grande de quem... né? Enfim. Então a gente precisa ter esse discernimento de espírito. Entender o porquê. E, cara, às vezes pode ser uma parada na nossa própria mente, uma resistência. Pô, tu acha que o diabo está feliz com isso tudo? Ele vai agir. Lembra que eu falei sobre o vigiar e orar? O guardar? Às vezes a gente está perdendo o time, o discernimento, por conta de coisas que estão acontecendo lá fora. E a gente, não está conseguindo. Então a gente precisa ter esse discernimento. Ok? Falta um pouquinho. Não, já vou encerrar aqui. Vai dar bem na hora. Algo que eu quero enfatizar, e aí semana que vem eu acho que eu vou continuar nisso aqui, e é algo que eu vejo acontecer muito conosco. Isso é muito legal. É algo que acontece constantemente com a gente e eu acho que vocês vão concordar com isso. Como Deus usa a sua palavra para nos direcionar. Tanto nas orações, quanto nas palavras, as mensagens. Cara, como eu dei o exemplo aqui. Isso é desde o ano passado já. Às vezes se lê um versículo que destrava uma realidade para uma mensagem, para um tempo.
E eu vejo pelos meninos, quando eu não prego, quando eu não estou aqui, ou o Joey ou o Bu que pregam. Eles acabam indo na mesma medida, não é? Vocês não inventam uma pregação nova. Vocês vão naquilo que a gente recebeu junto. Né? Geralmente, as nossas 24 horas... Geralmente, nas nossas 24 horas, acaba, às vezes, conduzindo, às vezes, o mês inteiro. Né? As nossas movimentações. Então, como eu percebo que, às vezes, e não é aleatoriamente. Já teve várias vezes a gente ler um texto, orar e não mudar nada. Mas teve várias vezes de nós ler um texto, cara, texto que já é conhecido, texto repetido, que a gente conhece, decora e salteado. Puf, mas naquela hora, uau. Cara, fez sentido. Parece que descortinou. O que é isso? É o Espírito. Trazendo um destravar, um abrir de olhos que conduz. Então, assim, como Deus usa, cara, a sua palavra para direcionar orações, movimentações, para mover coletivamente, traz mensagens, traz ênfase. Pô, nós estamos falando sobre uma coisa que é básica. Nós estamos falando sobre uma coisa que é básica, sobre o Espírito Santo, mas para mim está parecendo novo. Para mim se renovou, para mim parece que, de novo, cara, mas parece que é de um jeito diferente. Eu sinto, confesso para vocês, que está muito próximo de acontecer algo. Eu sinto isso. Apesar das resistências, porque, cara, não é natural. Não é natural. Não é natural. Eu falo por mim, tanta pressão que eu estou recebendo, tanta pressão, para me levar a mudar a forma, o jeito e o tanto de pressão que eu estou recebendo das pessoas querendo me enquadrar ou enquadrar. Cara, na hora eu falo, eu sei o que é isso. Para mim está muito próximo da gente desfrutar de algo que a gente sabe que Deus quer fazer aqui. Então, cara, é quase todo santo dia. Para não dizer todo dia, é quase todo dia. Que sempre solta, e não tem a ver com pessoas, tá? Não tem a ver com pessoas, eu sei disso. Às vezes não é nem ninguém, é a minha própria cabeça que parece mais explodir. É o inimigo tentando trazer formatação, trazendo... Por quê? Porque a formatação... Padrão, padronizar uma... Por quê? Porque isso vai tirar a liderança do Espírito, tira o... mas com os outros está dando certo. Não é os outros. A minha medida é o que o Senhor quer fazer. Eu não posso me basear naquilo. Por isso, como eu falei, eu desativei meu Instagram. É uma doutrina? Porque não, é só uma medida protetiva. E é para mim, talvez não é para você, mas para mim precisa ser. Eu tô usando medidas de proteção para me ficar naquilo que eu ouvi. E, cara, a minha necessidade de estar constantemente com o ouvido no Senhor está aumentando. Agora eu botei uma caixinha de som no banheiro, para que quando eu vou tomar banho e ficar ali, eu ligo o som, eu não posso me desconectar. Por quê? Porque a intensidade das pressões estão aumentando. Então a intensidade da minha devoção precisa ser maior ainda. Eu entro no carro, já meto ali, o som toca e eu tô ali. E vem. Eu preciso de conexão, cara. Eu preciso estar mais... minha devoção precisa ser mais aguçada. Vocês escolheram congregar aqui. Vocês vão caminhar na mesma medida. Ou dá tempo de sair. Porque, cara, vai perseguir vocês também. Não tem jeito. Entendeu? Então, ou vocês aumentam a medida de devoção, aumenta a medida protetiva. Por quê? Porque não sou eu que vou fazer a igreja funcionar. Ela é coletiva. Né? Quem, né? Aleph, quem? A quem enviar? Acho que é algo desses dias mesmo. Você tem sentido, eu acho. Essas últimas 2 semanas, uma pressão assim também. Acho que todo mundo tem sentido. O Bu falou pra mim até, falou, você tô passando umas paradas, umas pressão. Faz tempo também que o Espírito tem falado, Isaías 43:19, né? Por acaso vocês não estão enxergando, está saindo a luz. Uma coisa nova isso. Foi desde o começo do ano, né? Quase. O Senhor tem falado essa palavra. Vocês não estão percebendo, mas está algo saindo à luz. Vou abrir caminhos no deserto e rios no ermo. Vamos lá, vou dar uma pausa. No último terço dessa aula, foi muito mais espiritual do que uma aula. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é o Espírito que está conduzindo. O que foi falado, eu não sei se você já percebe, o ambiente já é outro. O Espírito já é outro, a cabeça já é outra, mas a gente pode perder ali na porta. Também se perde, rapidinho. Então, assim, pode ver, a condução da aula já foi diferente, já é outra coisa, já é outra... Passou da instrução para a profecia, já é um ambiente profético.
Já é o Espírito gerando, já está borbulhando em nós. Cara, é outra coisa. É nessa medida que a gente tem que entrar. Eu não carrego culpa no sentido, o que a gente está fazendo errado então? Não, eu não carrego culpa. Eu cuido da negligência e da indiferença. Se eu não estou sendo indiferente ao que Deus está falando, nem negligente, né? Então eu falo, cara, deixa o Senhor conduzir. Eu não tenho pressa, não tenho para onde ir. Eu estou aqui, vou esperar, nem que seja daqui 10 anos. Eu estou aqui. O importa é que perseveremos até que cheguemos a esse lugar. Ok? Era isso por hoje. Libera aí, Joey. Ora aí para nós encerrar. Senhor, nós queremos pedir a liderança do Teu Espírito, Senhor. Lidera-nos, Espírito Santo. Amém. Tudo que nós precisamos é a Sua liderança, Sua condução, Espírito Santo. Nos torna sensíveis, Senhor. Nos torna sensíveis à movimentação do Seu Espírito, Senhor, à liderança do Seu Espírito, Senhor. Sim. Nos torna sensíveis à Sua voz, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, ilumina os olhos dos nossos corações, abra os nossos olhos para percebermos Amém. O que o Espírito está fazendo nesses dias, Sim. como o Senhor está conduzindo a sua igreja, Amém. como o Senhor está conduzindo as coisas, Senhor. Nós não queremos atrapalhar, nós não queremos estar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos nos sujeitar e cooperar com o Senhor, Pai. Por isso o Espírito Santo nos lidera nesses dias. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu não sei se você percebe, mas pelo menos comigo, cara, houve um batismo de fé, por exemplo. A gente já sai daqui, cara, eu nem lembro dos meus problemas, tem conta para pagar, tem coisa para resolver. Mano, é inexpressivo diante do que Deus quer fazer. Essa é a vida da igreja. Essa é a fé necessária. Parece que, cara, poxa, mas Deus vai fazer algo, cara. Poxa, e eu preocupado com o meu negocinho, com as coisinhas minhas, tipo, com picuinha, com coisa. Mano, olha o que Deus vai fazer. Tá vendo como... Agora, se isola, você vê. Como só potencializa o teu problema, potencializa a tua necessidade, potencializa a tua dor, potencializa... É no coletivo que o negócio funciona. Entendeu? Então, o simples fato de perseverar na comunhão é o que vai, cara, desenvolver a gente para crer no que Deus vai fazer. Então, o que Deus vai fazer, independente da dor que isso vai gerar em nós, já sobrepôs as nossas dificuldadezinhas e coisinhas que a gente... Então, imagina isso potencializado durante todo um dia. Todos os dias. Imagina, todos os dias. Nos lembrarmos. Todos os dias fortalecermos uns aos outros na profecia e na palavra que Deus falou. Agora fica 5 dias sem aparecer. Meu amigo. Fica 5 dias sem aparecer. Você se reunir com seus irmãos, você se encontrar com seus irmãos, vai, tenta. Imagina, por isso que a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, na doutrina, era todos os dias. Mas isso foi o fruto do derramar do Espírito. O Espírito empoderou eles para essa realidade. Amém?